Amém? Hoje nós vamos estar dando continuidade na nossa lição, no nosso livro Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse. Como nós já tínhamos visto anteriormente, nas outras aulas, nós estávamos frisando bem o aspecto da idolatria, E só para recordar, para a gente sair do assunto e já caminhar aqui para o nosso tema de hoje, o que é a idolatria? A idolatria, como nós vimos nas outras lições, ela não é imagens, ela não é estátuas, nem templos. Tudo isso que eu falei agora, imagens, estátuas e templos erigidos a deuses, eles são subprodutos da verdadeira idolatria. A idolatria, como nós vimos, ela é bem mais profunda. Ela é a desobediência somada com a cobiça humana, que ela gera a idolatria. É uma somatória de uma desobediência à vontade de Deus para nossas vidas, e ela é uma cobiça da nossa carne, Ela é uma forma materializada da nossa carnalidade. E aí nós vimos o exemplo lá do rei Saul, e só para a gente dar uma ilustrada melhor, eu trago aqui um outro personagem que passou por esse mesmo problema da idolatria espiritual, da idolatria do crente, E eu chamo a atenção para que vocês abram a sua Bíblia em Josué capítulo 6 e Josué capítulo 7. Você pode marcar aí Josué capítulo 6, e num episódio que foi marcante na vida do povo de Israel, que foi a tomada de Jericó. Assim que Moisés morreu e passou o comando para Josué, Josué ficou incumbido de conquistar e levar o povo à terra prometida. E nesse percurso, nessa caminhada, nessa trajetória, tinha alguma cidade a ser rompida, porque eles eram rebeldes à vontade de Deus. Olha só que interessante. As cidades que foram pacíficas, Israel está vindo, preciso passar pela tua cidade. Se você deixar a gente passar, tudo bem. Senão nós vamos derrubar tudo e vamos destruir. E o que aconteceu? Jericó foi uma dessas cidades que não colaborou, não queria deixar Israel passar. O interessante é que a forma que Josué, que o povo de Israel passou por Jericó, ela foi sobrenatural. Vocês se recordam, Deus chamou Josué e falou, e deu uma ordem: circunda Jericó durante 7 dias, dando voltas em torno da cidade, tocando o chifre de carneiro. E no 7º dia você dará 7 voltas, e na 7ª volta tocando o chifre de carneiro, o povo dará um brado de vitória, um brado de guerra, e as muralhas cairão. E foi o que aconteceu. Josué, reunido com o povo, com o exército, deu 1, 2, 3, na 7ª volta, ele tocou o berrante mais forte, a arca da aliança vindo atrás, e quando o exército deu o brado de vitória, as muralhas caíram. E é nesse instante, antes disso acontecer, Josué deu uma ordem, vinda de Deus, para o povo, que se encontra em Josué, capítulo 6, versículo 18 e 19. Eu vou estar lendo na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Ela é bem parecida com a NVI. Então, se tiver um pouco diferente da sua versão, não tem problema. Mas você me acompanha aqui, Josué 6, 18 e 19. Olha só a ordem que Deus deu para o povo: não leve coisa alguma daquilo que for separado para a destruição,
ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Versículo 19: toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para a casa do tesouro. Ordem simples. O que era para acontecer? Entrar em Jericó, tomar a cidade, porém não pegar nada para si. E todo o ouro e toda a prata e todo objeto de bronze e de ferro serão para o Senhor, serão separados para o Senhor e deverão ser levados para onde? Para a casa do tesouro. Simples assim. O que aconteceu? Cobiça e desobediência de Acã. Olha lá agora no capítulo 7, o versículo 20 e 21. Josué, capítulo 7, versículo 20 e 21. Uma ordem dada para todo Israel. Não era uma ordem só para mim, ou só para aquele soldado, ou para aquele outro soldado. Era para todo Israel. Porém, um israelita, sozinho, pegou e desobedeceu. E com essa desobediência, Israel padeceu, que agora eles iriam conquistar uma cidade bem menor que Jericó, a cidade de Ai, com menos exército muito mais fraco, sem muralhas. Inclusive eles subestimaram. Olha, Josué, a cidade de Ai é pequena, não precisa que vá todo o exército, mande uns 2.000, 3.000 soldados, que vai ser moleza. E foi o que Josué fez, pegou, separou 3.000 soldados e enviou. Porém, eles foram colocados para correr pelo exército minúsculo de Ai. E naquela ocasião morreram vários soldados israelitas. Observe que na conquista de Jericó nenhuma vida se perdeu. Agora, para tentar conquistar, além de não conquistar, perderam-se vidas. Se eu não me engano, agora eu estou sem aqui, se eu não me engano, foram 36 ou 26 almas se perderam nesse episódio. E o povo ficou todo desbaratado, desnorteado, sem entender. E Josué buscando Deus, o que foi que aconteceu? E Deus falou: vocês me desobedeceram. E foi tirada a sorte até que chegou em quem? Na família de Acã. E olha só que esse Acã fala, Josué 7, de versículo 20 e 21. Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto que eu fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cercada cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Eita! Olha só o que aconteceu. Desobediência, mais cobiça, idolatria, criptonita espiritual. Agora nós damos cara para a criptonita. O que é a criptonita? Ela não é nada mais, nada menos aquilo que tira nossas forças. Aqui nesse episódio, não só tirou a força de Acã, como tirou a força de todo Israel. Um só soldado, um só cidadão conseguiu levar toda uma nação. Ali estava todo o povo judeu ali reunido. A derrota por causa da idolatria, por causa da criptonita espiritual. Idolatria do crente. Agora imagina só estrago que isso aconteceu na vida de Acã. Ele, sua família e todos os seus pertences foram tirados do arraial, levados para um vale e foram apedrejados até a morte. E depois que Israel apedrejou a família de Acã e todos os seus pertences e enterraram num montão de pedra, aí Israel prosperou, porque obedeceu ao Senhor. Interessante, né? O aspecto da obediência e da desobediência.
A idolatria é a criptonita espiritual. O mesmo vale para nós, igreja de hoje, do século 21. Vale para as pessoas. Olha só o que Tiago fala acerca da idolatria do crente, da criptonita espiritual. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Olha só o que a Bíblia nos diz acerca disso. A amizade com o mundo é o subtítulo. Versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem invejas, nada podem obter, vivem a lutar e fazem guerras, nada têm, porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E em outras versões, está escrito assim: vocês são... Onde é que eu notei? Vocês são, não infiéis, vocês são adúlteros e adúlteras. Olha só que palavra pesada de Tiago. Ele chama o povo que comete esses pecados de adúlteros. Estão traindo a Deus quando cobiçam, quando desejam para si. É a mesma atitude que Acã teve, uma atitude egoísta. Olha só, uma atitude de brigas, de guerras. Para quê? Para o seu próprio prazer, como aqui diz no finalzinho do versículo 1. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? É a carne, é a carnalidade. E o que acontece? Quando o crente, não estou falando da pessoa que não tem o Espírito Santo, estou falando da pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, mas quando a carne dela fala mais alto que o Espírito que está dentro dela, ela comete adultério contra Deus, ela comete idolatria espiritual. E pior, ela não só caminha para a ruína, como ela também pode levar a igreja para a ruína. Olha só a importância então da congregação, do arraial lá atrás, né, era o arraial, hoje é a congregação, hoje é a igreja, de observar esses indivíduos e separar, tirar, apartar. É por isso que nós temos a assembleia, e é por isso que esses tipos de pessoas são trabalhadas, 1, 2, 3, na terceira são excluídas, porque é a ordem bíblica, temos base bíblica para isso, porque se não fizer isso, vai trazer consequência para a igreja. O pecado daquela pessoa pode machucar a igreja toda e pode levar essa igreja a um esfriamento espiritual. Olha só a responsabilidade e o perigo. Quando ouvimos claramente a palavra de Deus e não obedecemos, algo acontece conosco. Um véu chamado engano cobre o nosso coração e passamos a acreditar que estamos certos na forma como enxergamos a Deus, Jesus e o reino, mas estamos fora de sintonia com Deus. Olha só, sabe, rádio, hoje em dia é muito difícil que todo mundo usa celular, mas quem já teve rádio em casa, aqueles rádio AM, FM, né, ondas curtas, ondas médias, o que acontecia? Você ia sintonizar uma estação de rádio
E quando essa estação estava fora de sintonia, o que acontecia? Aquela chiadeira, né? Até você acertar a sintonia, você não ouvia nada, era só chiado, né? Tentando, né? Vai para lá, vai para frente, vai para trás. Agora, quando você acertava a sintonia, o que acontecia? Clareza, você ouvia a voz de quem estava transmitindo, estava sendo irradiado. É a mesma coisa que acontece com Deus. Fora de sintonia, você não consegue ouvir a voz de Deus quando você está fora de sintonia. Você tem que estar sintonizado com Deus para que você ouça a voz de Deus através do Espírito Santo. Você precisa tirar a sua cobiça e a sua desobediência do seu coração. Você precisa romper, tirar a criptonita espiritual ou a idolatria do crente. Você quer ver um exemplo claro, bíblico? Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Olha só o que nos revela aqui a palavra de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Olha só. Então, como que é esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa é aquela pessoa, olha só, versículo 2: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ela é comparada com uma pessoa que se contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. O que Tiago está falando aqui? Aquela pessoa que na igreja, no espelho, ela é uma pessoa, fora dele, ela é outra pessoa, ela é outra personalidade, ela está fora de foco. Esse tipo de pessoa, ela está no engano, ela vive sendo enganada. É isso que a Bíblia quis dizer aqui. O que acontece? A pessoa que ouve a palavra de Deus e não obedece, esquece quem são em Cristo. Comportam-se de uma forma na igreja, mas fora age da mesma forma que alguém que é incrédulo. Enquanto ela está na igreja, que tem outros crentes, que tem a palavra, que tem a manifestação de Deus, a presença de Deus, aí ela é um crente exemplar, né? Engana bem. Só que ela não está enganando ao pastor, ela não está enganando ao Espírito Santo, ela não está enganando eu e você, ela está se enganando. E quando ela sai do espelho, da frente do espelho, ela já esquece aquela forma, e aí ela começa a ser ela mesma, e é onde que você começa a ver o mau testemunho, a criptonita agindo na vida dessa pessoa, e essa pessoa começa a agir pior do que o incrédulo, mas muito pior. Por quê? Porque ela é indesculpável, porque ela tem conhecimento da verdade, porém ela não aplica a verdade. Ela teve acesso à informação, porém ela negligencia essa informação e se torna pior do que se fosse um incrédulo. E a essa pessoa está destinado o quê? A condenação espiritual, a condenação interna, porque ela não tem o Espírito Santo. Olha só o perigo de ser religioso, de ser religiosa. E ele vai além.
Então, quando estão diante, se comportam de acordo com ela. E hoje tem igrejas, sim, a palavra de Deus é o espelho. Então, quando a pessoa está diante dela, se comporta de acordo com ela. E hoje tem igrejas que têm uma teologia para tentar explicar esse comportamento. E é uma falsa teologia. O que eles pregam? Eles pregam assim: bem, os cristãos não são diferentes dos incrédulos, somos apenas perdoados. Olha só o perigo do erro doutrinário. O que eles falam? Que o cristão, ele é um pecador perdoado, mas é um pecador. Sendo assim, não tem problema, então, de vez em quando, você se comportar de forma diferente lá fora, né? Se lá fora, de vez em quando, eu sou crente, mas eu sou pecador também, mas sou pecador perdoado. Então, não tem problema, um pecadinho aqui, né? Uma bebidinha aqui, né? Um cigarrinho ali, uma paquerada numa mulher diferente ali. Quando na verdade a palavra de Deus fala que nós não somos pecadores perdoados, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis que a Bíblia diz: eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando se fez novo, é novo de verdade. Quando se fez novo, é tudo novo. O comportamento, o pensamento, a clareza, a sua visão, tanto aqui na igreja como lá no mundo. Você tem que ser um espelho de Cristo lá fora. Você não pode ser mais como era o mundo. Então essa visão, ela é errada e satânica. Essa visão, o crente é só um pecador perdoado. Não, ele não é mais um pecador. Ele é sim perdoado, lavado e transformado em nome de Jesus. Isso que o crente é. Ele é outra criatura. Ele não é mais desse mundo. Ele está no mundo, mas não pertence mais a esse mundo. E além de tudo, ele tem que afirmar isso todos os dias. O crente, ele tem que ser a diferença no mundo. O cristão, o novo nascido, o novo convertido, ele tem que ser o imã de Deus. Ele tem que estar conectado com Deus, porque as pessoas que estiver ao seu redor, ele vai ter que atrair para Deus, para a salvação, para a honra e glória de Deus. O crente tem que ser exemplo. Ele não pode brincar que agora ele não é mais um pecador, agora ele é um perdoado, lavado, remido e salvo. E ele tem que conduzir as pessoas que estão ao seu redor a essa mesma salvação, para a glória de Deus. E para isso eles têm que estar sincronizados, sintonizados com Deus. E quando o crente, ele entende esse papel dele, ele tira a criptonita do seu coração, ele tira a idolatria, que é a desobediência contra a palavra de Deus, e a cobiça do seu coração, aí ele começa a viver o que? A verdade de Deus. Se até agora então ele estava vivendo um engano da carne, agora ele vai começar a viver a verdade de Deus. E quando o crente começa a viver a verdade de Deus, meu irmão, minha irmã, as coisas começam a acontecer. Aí as coisas começam a se manifestar na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, na igreja que essa pessoa congrega, na comunidade que ela participa, em todo lugar que ela for. Ela se torna uma bênção, ela se torna uma pessoa de outro planeta, sobrenatural. E nós temos passagens bíblicas que nos dão essa visão e essa certeza. Quando os apóstolos começaram a andar com Cristo, o que eles fizeram? Eles passaram a ser uma nova
criatura, uma nova personalidade, uma nova pessoa. Exemplo, o apóstolo Paulo, antes era Saulo, depois de Cristo passou a ser Paulo, nova pessoa em Cristo. O que aconteceu? Quando Paulo se conectou, quando ele sintonizou com Deus, a manifestação do Espírito Santo na vida de Paulo começou a acontecer. E essa manifestação na vida tanto de Paulo como dos outros apóstolos era tão forte, era tão poderosa, que as pessoas que viam os apóstolos, elas falavam que não eram mais homens, falavam que eram deuses, falavam que eles eram pessoas de outro lugar. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou passar aqui para vocês duas passagens para confirmar isso que eu estou falando para você. O crente conectado, o crente obediente, o crente que deixou a sua carnalidade, a sua cobiça de lado e agora começa a dar prioridade nas coisas de Deus, ele é um pequeno Deus entre os homens. As pessoas vão identificar ele como Deus. Mesmo que ele não aceite isso, as pessoas vão ver ele como uma pessoa diferente, uma pessoa com poder. Atos capítulo 10, versículo 25 e 26. Atos 10, 25 e 26. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Olha só, Pedro foi até na casa do centurião Cornélio. Na hora que Cornélio viu a Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da obediência à vontade de Deus, Cornélio se ajoelhou e adorou a Pedro como fosse um Deus. E Pedro na hora falou: não faça isso, eu sou homem que nem você. Olha só a manifestação de Deus na vida do crente obediente. Ele se transforma num Deus. Se ele não tomar cuidado, ele acaba até pecando, porque é natural o crente obediente manifestar o poder de Deus aonde que ele chega. Quer ver outra passagem interessante? Atos capítulo 14, agora é Paulo. Atos 14, a partir do verso 1. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus não tinham crido, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, o outro pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para maltratarem e apedrejarem. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licônia, e para as regiões vizinhas, aonde anunciava o Evangelho. Versículo 8. Em Listra costumava estar sendo cercado de homens aleijados, paralíticos, desde o seu nascimento, e que nunca tinham conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os seus olhos e viu que tinha fé para ser curado,
disse a ele em voz alta: levanta-se direito sobre seus pés. O homem saltou e começou a andar. Quando a multidão viram o que Paulo tinha feito, gritaram em línguas licônias: os deuses em forma de homem desceram até nós. Olha só, quando uma pessoa, quando um crente de verdade está sintonizado com Deus, ele começa a manifestar prodígios e maravilhas. O milagre acontece, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são salvas, ao ponto desse crente ser confundido com um Deus, para quem ainda não tem conhecimento de Deus. As pessoas reconhecem a grandeza de Deus, porque o crente obediente, o crente sem criptonita, ele é poderoso em Cristo, ele é autoridade, e nossa igreja tem que viver essa autoridade espiritual. Eu e você, nós temos que viver essa autoridade espiritual. A gente tem que impor e as pessoas serem curadas. A gente tem que orar em nome de Jesus e as pessoas serem libertas para a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos libertar da nossa carnalidade, da nossa cobiça e da nossa desobediência. E para nós concluirmos, deixa que essa reflexão: você tem orado e as pessoas têm sido curadas? A sua oração tem sido respondida? Não precisa falar para mim, fala para você, puxa lá na memória. Você tem orado ultimamente? Olha só a pergunta. Você tem lido a Bíblia nessa pandemia? Você tem buscado a Deus nessa pandemia? Você tem tido resposta de oração nessa pandemia? Se sim, maravilha. Agora, se não, o que está acontecendo? Você já se pegou assim, de forma fria espiritualmente, nesses dias que nós estamos passando? A palavra de Deus tem feito falta na sua vida ou não? Isso é uma pergunta que você tem que responder. E eu te falo, a resposta pode estar dentro do seu coração. Pode ser a criptonita já agindo no seu coração. Pode ser que você está se auto-idolatrando. Pode ser que você já deixou Deus de lado e colocou a sua vontade em primeiro lugar. E se você percebeu essa falha na sua vida, é hora de você voltar atrás e consertar isso aí imediatamente. Imediatamente. Jesus falou que a glória do segundo templo vai ser maior do que o primeiro templo. E você sabe que nós já estudamos aqui que o segundo templo somos nós. Não vai ser um templo físico, um prédio. O segundo templo já está na terra, é a igreja. E a glória do segundo templo é profético, ela vai ser maior do que o primeiro templo. Se o primeiro templo que Salomão edificou já era glorioso, quando Salomão dedicou ao Senhor, saiu fumaça, desceu fogo do céu sobre o templo. Imagina agora esse segundo templo que sou eu e você. A glória de Deus vai ser maior na nossa vida, as manifestações de Deus vai ser maior, e esse é o momento. Está chegando a hora de Jesus voltar, e na hora que Ele voltar, esse segundo templo que sou eu e você, que é a igreja, ela vai invadir o planeta, ela vai arrebatar almas, ela vai manifestar o poder que ela tem vindo do céu, e ela vai ser a última manifestação de Deus nessa terra, antes do grande desfecho chamado Armagedon, segunda vida de Cristo, a grande batalha, derrota de Satanás e vitórias do salvo. E você vai participar dessa batalha? Eu vou, amém? E espero com certeza que você também. Mas para isso, você precisa tirar a criptonita do seu coração e deixar a vontade de Deus prevalecer na sua vida em todos os aspectos: social, familiar e principalmente o espiritual. Que Deus te abençoe, você e sua família, e que na próxima lição você já volte aqui diferente, falando assim: olha, Deus mexeu comigo, eu consegui tirar a criptonita do meu coração,
E agora a glória de Deus tem se manifestado na minha vida, para a honra e glória dele. Amém? Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, Igreja Batista da Esperança em Hortolândia, e ative o nosso sininho, e dê um like, e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.